Olá, estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria te perguntar uma coisa. Você sabia que aproximadamente 2/3 da população diabética tem riscos, acabam sofrendo alguma consequência, alguma complicação cardiovascular? Você sabia também que entre os adultos diabéticos, na comparação entre pessoas não diabéticas, os adultos diabéticos têm mais que o dobro de risco de ter alguma complicação cardiovascular, né? Desenvolver alguma doença cardiovascular? Já pensou nisso? Para bater o papo de hoje, eu convidei o Dr. Erwin Soliva Júnior, que é médico cardiologista, que vai nos esclarecer aí alguns pontos, algumas questões que envolvem o diabetes e as doenças do coração. Oi, Dr. Erwin, tudo bem? Oi, Marina, tudo bem? Você, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, doutor. Estou muito feliz aqui com a sua participação hoje, que eu sei que esse assunto é um assunto de muita importância, de muita abrangência, como a gente estava falando, é muita gente que precisa ter essa atenção com o coração. E eu queria que você me falasse um pouquinho, então, qual que é o olhar aí do médico cardiologista para esse lado da população diabética? Realmente, Marina, o consultório do cardiologista, o paciente diabético, ele se faz presente nas nossas agendas, né? E não por acaso. Você comentou realmente que esse grupo, essa população tem uma chance aumentada, um risco aumentado de doenças, de apresentarem doenças cardíacas ao longo da sua vida, e por isso é considerado um fator de risco importante. Mas eu digo que essa é a notícia que não é boa, né? Mas a gente tem que transformar esse fator de risco em prevenção, né? E de que forma que a gente faz isso, Marina? Tratando o diabetes, né? Conseguindo tratar. Quando a gente fala em tratamento, a gente fala de tratamento, abordagem farmacológica e não farmacológica, né? No que diz respeito aos hábitos de vida, as mudanças de hábitos de vida. A gente teve uma evolução recente no tratamento farmacológico, que são os remédios, né, que controlam o diabetes e, ao mesmo tempo, reduzem o risco de eles apresentarem doença cardíaca no futuro, e abordando o paciente como um todo, né? Esse paciente pode ter outros fatores de risco, né, como hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, a visão do cardiologista ou do médico clínico, na verdade, é trabalhar isso com o paciente, né? Que sim, eles têm um risco mais aumentado de apresentarem doença cardíaca no futuro, mas sim, é possível a gente prevenir, né? Tratar as condições associadas e prevenir de modo que esse paciente tenha mais qualidade e mais quantidade de vida. Achei muito importante que o doutor colocou a respeito dos pontos que podem agravar, né? O diabetes já é um fator bem sério, né? Que muitas das pessoas que aqui nos acompanham não têm o controle entre ser e não ser diabético, né? Porém, pode ter o controle das outras práticas, né? Como você colocou, sedentarismo, tabagismo, enfim. Então, vale aí o lembrete para as pessoas que já têm, para todo mundo, na verdade, né? Mas as pessoas que já têm o diabetes, já têm isso, que é um fator que nos deixa em estado de alerta para várias complicações e comorbidades associadas, para evitar esse tipo de conduta, né? Procurar práticas mais saudáveis. Então, 2 pontos importantes, né? Então, primeiro que existe o paciente que tem diabetes, ele pode ter alguma associação de doenças metabólicas, né? Então, vamos lá, o paciente que tem sobrepeso, obesidade, ele tem risco maior de desenvolver diabetes, né? Então, primeiro, essas condições podem ser causa, né, ou causadoras do diabetes, associadas, mas também podem ter outras condições, né, relacionadas ou não ao hábito de vida que agravam ou aumentam o risco de desenvolver, de apresentar doença cardiovascular, né? O trabalho da comunidade médica é trabalhar isso de forma populacional, então trazendo práticas de promoção à saúde de um modo geral, né?
Então, projetos como Mude um Hábito, né, de incorporar a prática de atividade física na população como um todo. O tabagismo, o combate ao tabagismo. Então, veja que a gente assim, evoluiu com a redução da prevalência do tabagismo nos últimos anos. Porém, um dado que chama atenção, e a gente precisa falar aqui, é com relação a sobrepeso e obesidade. Então, sobrepeso e obesidade são fatores de risco aí que a gente evoluiu com um aumento importante da prevalência nos últimos anos, Marina, né? Nos últimos 10, 20 anos, a população brasileira e mundial está mais obesa, né? E quando a gente fala obesidade, tem uma flechinha que liga direto a obesidade às doenças metabólicas e ao diabetes, especialmente o diabetes tipo 2, né? Eu sei que você trabalha muito a questão do diabético tipo 1, né? São doenças com fisiopatologias diferentes, mas não tem como a gente começar uma discussão sobre diabetes e não pôr o dedo, né, na questão da obesidade, né, que a nossa população uma prevalência aumentada de sobrepeso e obesidade, né? De fato é uma verdadeira epidemia, uma pandemia, né, da obesidade. Então, trabalhar esses fatores associados e até causadores do diabetes, né, e trabalhar os outros fatores de risco que se somam ao risco cardíaco, esses que a gente comentou, né? Hipertensão, sedentarismo, tabagismo, estresse e por aí vai. Sim. Dislipidemia, colesterol aumentado, né? Colesterol aumentado. Sim. É interessante o senhor falar sobre isso, que eu estava lendo um pouquinho a respeito, que o maior risco de doenças cardiovasculares associadas ao diabetes é no diabetes tipo 2. E eu acho que tem a ver com essa questão da qualidade de vida, a questão de saúde, porque o diabético tipo 1, na sua grande maioria, é isso que a gente vem trabalhando aqui, é um diabético que começa isso, desenvolve o diabetes mais na infância, adolescência, né? E começa a fazer adequações da sua vida com uso de medicação e tal, e anda a vida, né, com essa condição. Diabético tipo 2, a gente percebe um pouco mais de resistência, um pouco mais de dificuldade de lidar com as questões de práticas saudáveis, atividade física, né? Então, a gente tem percebido isso aí, e eu acredito que isso apareça, como você falou, é o dedo na ferida mesmo, porque é onde está aparecendo mais. Se a gente pensar, o volume de pessoas está nessa categoria, né? Esse aumento populacional, o número tão aumentado de diabéticos hoje na população brasileira não está tanto em diabético tipo 1, está mais no diabético tipo 2, que tem esses fatores de qualidade de vida associado, né? Redução na qualidade de vida associada. Isso. O estilo de vida mesmo, né? Então, claro que existe uma predisposição genética, diabetes tipo 2, né? Que não é desprezível, né? Mas com certeza os hábitos de vida, né, participam de forma significativa com relação ao desenvolvimento, ao aparecimento da resistência insulínica, das doenças metabólicas e do diabetes. Então é importante quando a gente fala em prevenção, né, populacionalmente, né, se a gente conseguir mudar um botão, né, se a gente conseguisse reduzir o sobrepeso, a obesidade da população, com certeza a gente ia reduzir o número de pacientes diabéticos, e o inverso é verdadeiro, né? Essa explosão aí de casos provavelmente se deve a esse aumento da obesidade na nossa população. Então, doutor, quais são os riscos cardiovasculares mais frequentes no paciente diabético? Bom, Marina, não é diferente da população geral no que diz respeito ao ranking das doenças cardiometabólicas, né? ou cardiovasculares. Mas quando a gente fala assim de forma tão genérica, a gente quer dar nome, né, às condições que são o infarto do miocárdio, né? Então, risco aumentado de infarto, risco aumentado de AVC, o risco aumentado, e a gente tem visto cada vez mais, isso é relativamente recente, o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, né? E claro, o risco de doença renal, não sei se você vai trabalhar isso especificamente num outro módulo, mas o risco da doença renal crônica, então diabetes e hipertensão somados são a principal causa de doença renal crônica dialítica,
né? Então, vejam, são condições realmente potencialmente graves, né? E claro, quando a gente fala risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca, doença renal, a gente quer falar em prevenção de infarto, prevenção de AVC, prevenção de insuficiência cardíaca, prevenção de doença renal, né? Que são condições que o tratamento pode e é o nosso objetivo, né? O tratamento do diabetes, das condições associadas, a mudança de estilo de vida, é realmente trazer uma prevenção desses complicadores, Marina. Com certeza. Acho que isso vem a casar com o que a gente vem falando no canal já há algum tempo. O pessoal que acompanha o nosso canal aí já sabe que a gente fala da vida normal do diabético. Falamos em risco sim, falamos em gravidade sim, de um monte de coisas ruins que podem acontecer na vida do diabético. Mas se o diabético cuidar, se tiver todo o fator preventivo, se buscar mudar hábitos, puxar para a sua vida pessoal hábitos mais saudáveis, a condição de vida e uma vida normal muito próxima a uma pessoa que não tem essa condição do diabetes, é possível, né? Então, eu acho que temos que falar, sim, dos riscos, mas acho bacana que o doutor colocou isso de que com a prevenção, com o cuidado, isso vai sendo diminuído, né? Acho que fica a mensagem que a gente está tentando passar nos outros vídeos também. É isso mesmo, Marina. E assim, a gente como médico, né, que acaba tratando vários pacientes com diabetes, né, posso te dizer e te garantir que dos últimos 10, 15 anos houve uma evolução importante no que diz respeito ao tratamento farmacológico dos pacientes também, né? No que diz respeito às insulinas, né, a qualidade das insulinas, no que diz respeito ao tratamento com hipoglicemiantes orais, né? Então, até algum tempo atrás, a gente tinha 1, 2, 3 classes de hipoglicemiantes, de remédios para o diabetes. Hoje a gente tem 5, 6 classes, né? E isso, claro, pode ajudar, né? O tratamento é individualizado, né? Obviamente para cada paciente, mas a gente conhecer as classes terapêuticas e conhecer as doses, a gente pode tem tido cada vez mais sucesso em trazer controle, um melhor controle para o paciente. Então, eu digo sempre com o paciente, a gente compartilha esse tratamento, né? Através da mudança de hábitos do paciente, do entendimento e educação da sua doença, e através do médico em cada vez mais estar capacitado, né, para entender o que tem disponível de tratamento e qual paciente pode se beneficiar de um ou de outro tratamento. Acho que está ficando bem claro para as pessoas a importância dos cuidados, né? Então, sim, a medicina está fazendo a parte dela, a farmacologia está fazendo a parte dela. Eu acho que, sem dúvida, a gente falou aí num vídeo há pouco tempo atrás, a insulina fazendo seu aniversário aí de 100 anos, né? O quanto ela melhorou de 10 anos para cá, foi surpreendente. A qualidade de vida, os controles glicêmicos têm sido possíveis muito melhor com a qualidade da farmacologia. Então, acho bem legal, porque isso vem a casar com o que a gente vem trabalhando no canal mesmo, mas a importância do cuidado, porque os riscos existem, né? Então, eles estão sendo diminuídos porque existe essa melhora, mas os riscos existem. Eu sempre falo aí no canal, ou para as pessoas que me conhecem e me encontram, que eu considero o diabetes uma doença muito grave e que ela mata, né? E quando não mata, ela judia bastante, né? Das pessoas que não cuidam, ela judia bastante, piorando bastante a qualidade de vida. Mas é possível, gente, é possível cuidar, é possível ter uma qualidade de vida, estender, prolongar aí essa vida, né, de uma forma bem tranquila. Então tá aqui o Dr. Erwin para falar um pouco, né, trazendo essas situações para a gente, mostrando que os riscos, sim, eles existem. Os pacientes estão no consultório todos os dias, mas justamente por estarem indo no consultório e se cuidando, a qualidade do tratamento tem aparecido aí também. E você falou uma coisa importante, Marina, né? A importância do paciente se consultar, né, de fazer o seu exame de rotina. Um dado importante, né, que o paciente diabético ele tem uma chance maior de ter um evento silencioso ou pouco sintomático, ou com uma manifestação clínica atípica, diferente do habitual. Então, olha só que interessante, né?
O paciente diabético tem uma chance de ter um infarto com manifestação clínica diferente, né, que não se apresenta com dor no peito, mas com uma falta de ar ou com sintoma atípico, né, que pode passar meio desapercebido ou não chamar tanto atenção. Então, veja a importância da consulta de rotina, né, por parte do paciente. Então, as doenças cardíacas, por terem essa apresentação mais atípica no paciente diabético, maior a importância dele se fazer presente, como em consultas de rotina, e também do médico ficar mais atento, né, com relação aos sintomas no paciente diabético. Então, isso é descrito, né, essa manifestação clínica atípica no paciente com diabetes, né? Acho que isso pouca gente sabe, o leigo, acredito que não sabe, mas é uma informação importante para os ouvintes aí, os espectadores os seguidores do seu canal, né, Marina? Certo. E doutor, quando as pessoas, porque algumas pessoas têm, claro, uma condição diferenciada de poder buscar os especialistas de várias áreas, como a gente tem trazido aqui as particularidades de especialidades médicas, como que fica essa questão dentro da saúde pública? A gente que faz parte como preceptor, professor da faculdade, trabalha um pouco isso, né, Marina, que é a formação médica, né, clínica generalista, tem que contemplar a abordagem do paciente com diabetes, né? Agora, claro que a gente não tem acesso para todo mundo, especialista para todo mundo, né? De modo que boa parte dos pacientes com diabetes podem ser tratados em ambiente de atenção primária, né? E o paciente que com alguma complicação, ou um paciente, né, que o clínico fez algum julgamento que precisa do especialista, né, eu acredito que o nosso sistema deveria facilitar o acesso a esse médico ao especialista, né? Claro que não é fácil, isso é teórico a gente falar sobre isso, mas um melhor atendimento na ponta, na atenção primária, para eu poder encaminhar aqueles casos que realmente precisariam do especialista, né? Seria o mundo ideal, né? Claro que isso nem sempre acontece, né? Mas a formação médica de qualidade na ponta e o especialista para atender os casos com complicações. Sim. Então, esse paciente ali do posto, que não tem a condição de buscar um especialista de forma emergencial, de forma rápida, vamos pensar assim, ele pode ter o acesso aos cuidados pela essa questão do diabetes, o controle e tudo mais, ali com o médico clínico geral que o atende no posto. Aqui a gente dá para abrir a chave do tipo 1 e tipo 2, né? Então, diabético tipo 1, o que acontece na atenção secundária, né? Nas regionais de saúde, né? Esse paciente, ele merece ser atendido e pelo endocrinologista, né? Que tem um manejo, uma experiência no uso de insulina, não só endocrinologista, mas numa equipe multidisciplinar, né, Marina, que vai orientar esse paciente com relação ao tratamento. E aí a gente abre a flecha para o diabético tipo 2, que está num contexto mais das doenças cardiometabólicas, síndrome metabólica, que aí sim a gente pode ter os níveis, né, de atenção, que obviamente esse grupo é um grupo mais abrangente de pacientes, e aí que a gente, na formação médica, trabalha com os nossos aspirantes a médicos, aí, que é o manejo desse paciente, né, inicial, o manejo, a condução inicial e o encaminhamento quando necessário, né? Não sei se eu fui claro na minha colocação, mas assim, é lógico que a gente gostaria de especialista para todo mundo, mas a conta não fecha, né? A gente tem um número crescente de pacientes que não se acompanha do número crescente de especialistas, né? Por isso, falando como médico, do preparo e da boa formação médica pro atendimento desse paciente.
Doutor, muito obrigada. Eu acho que sim, foi muito claro, exemplificou bastante todas as dúvidas que a gente tinha aqui, as colocações em relação a essa importância das doenças cardiovasculares no tratamento do diabetes, nas pessoas que têm diabetes, a atenção que é merecida em relação a isso, né? Ter essa atenção. Muito obrigada por participar do nosso canal, muito obrigada por estar aqui, por dispor do seu tempo para trazer essas informações e acrescentar para as pessoas que seguem aqui ao canal. Obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado, Marina. Espero que o pessoal tenha gostado e que tenha aproveitado aí o nosso bate-papo. Meu nome é Ervin Soliva Júnior, eu sou médico cardiologista, sou formado na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente, eu sou preceptor, professor da mesma faculdade e trabalho também no consultório particular, na clínica Procardio, dia a dia atendendo pacientes com doenças cardíacas e com diabetes também, e sou muito realizado fazendo isso, né, por poder levar parte do meu conhecimento a toda essa população. Tenho todo o apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, para poder fazer o que eu gosto. Me realizo todo dia fazendo o que eu gosto. E você?